Existem momentos na vida em que o cosmos não pede sua opinião, não solicita sua permissão, nem espera que você se sinta pronto. Hoje é um desses momentos. Olhe para cima. Lá, no vasto e prateado silêncio, a lua se move diretamente em frente ao sol. Por um breve instante, como uma respiração suspensa, o céu se transforma em um ponto de interrogação. Um anel de fogo circunda a escuridão, um limiar perfeito e brilhante. Isso não é um leve toque do universo. É um portal. E você, Gêmeos, está à beira disso. Há algum tempo, você carrega 3 vidas dentro do peito. A vida profissional, que exige sua ambição. A vida amorosa, que sussurra por sua ternura. A vida familiar, as raízes, que esperam pacientemente que você se lembre de onde veio. Durante meses, você tentou equilibrá-las. Foi gentil, flexível, diplomática. Dedicou um pouco de si a cada uma, na esperança de que ninguém percebesse que você estava exausta. Mas o eclipse não vê seus esforços. Ele vê seu esgotamento. Hoje, o Sol e a Lua se encontram na parte do seu céu que rege a expansão, a crença e a busca por significado. Esta é a morada dos peregrinos e filósofos. E a pergunta que ela faz não é como você pode dar conta de tudo isso. A pergunta é: do que você está disposto a abrir mão para finalmente chegar aonde você deveria estar? Você não pode ficar na encruzilhada para sempre. Os ventos estão mudando. E este círculo de fogo é a sua permissão para escolher. Você não chegou a este ponto por acaso. Há um cansaço silencioso que se instala sob a sua pele ultimamente. Ele não se anuncia aos 4 ventos. É o cansaço de alguém que aprendeu a carregar 3 vidas distintas na palma da mão e a fingir que as mãos nunca tremem. Pense em como você se movimenta ao longo de um dia. Amanhã chega e você já é a persona profissional de alguém. Você molda palavras, resolve problemas, atende a expectativas. Essa parte da sua vida lhe deu propósito, identidade. Mas exige foco, tempo, as melhores horas da sua mente. Então, entre a luz da tarde e o silêncio da noite, você cruza outro limiar. Agora você é a ternura de alguém. Um parceiro, um amante, um porto seguro para outro coração. Você escuta. Você se doa. Você tenta estar presente mesmo quando seus pensamentos ainda estão emaranhados em outro lugar. E depois ao terceiro mundo. O mundo da origem, da mãe e do pai, dos quartos de infância e das expectativas não ditas. O mundo da criança interior que ainda se lembra de como era ser pequena, de ter que carregar os sonhos não ditos da família. 3 mundos. 3 versões de você. 3 conjuntos de responsabilidades, identidades e amores. E você tem se esforçado para ser excelente em todos eles. Isso não é uma falha. Isso não é um fracasso. É uma espécie de nobreza, essa recusa em decepcionar alguém. Você foi generoso além do que foi pedido. Você foi flexível, adaptável, moldando-se de acordo com o que cada situação exigia. Mas eis o que o eclipse vê esta manhã. Ele vê que você tem dado de uma fonte seca. Você tem se dividido em fatias cada vez mais finas, na esperança de que a multiplicação pudesse, de alguma forma, substituir a totalidade. O eclipse reconhece seu esforço, honra seu amor, mas também percebe que você carregou esses mundos sozinho, acreditando que deixar cair um só significaria um fracasso. E se desistir de alguém não fosse um fracasso? E se libertar de alguém fosse a coisa mais amorosa que você poderia fazer, por essa pessoa e por você mesmo? É esse peso que o eclipse veio examinar com você. Não para envergonhá-lo. Não para exigir que você abandone tudo imediatamente. Mas simplesmente para abrir espaço para a pergunta que você tem tido medo de fazer. O que estou segurando que nunca deveria ter sido segurado? A resposta não virá num único relâmpago. Virá lentamente, como o amanhecer. Como a lua soltando o sol, um raio de luz de cada vez. Mas tudo começa aqui. Começa com o reconhecimento de que você está cansado não porque é fraco, mas porque tem carregado 3 mundos em uma coluna vertebral feita para uma só vida. E o eclipse não exige que você carregue menos peso. O jogo pede que você escolha qual mundo é o seu. Existe um motivo para essa decisão estar sendo tomada agora, sob este céu específico. O cosmos não lida com coincidências. Lida com alinhamento. Hoje, o Sol e a Lua se encontram na constelação de Aquário, na região do seu mapa astral chamada 9ª casa.
Mas você não precisa conhecer a linguagem da astrologia para sentir o que esta casa representa. Você já a vivenciou. Esta é a casa dos horizontes. É a parte da sua alma que sempre soube que existe algo mais. Não mais no sentido de acumulação, mas mais no sentido de verdade. Mais significado. Mais compreensão do porquê de você estar aqui. A nona casa é o peregrino dentro de você. É a voz que sempre sussurrou. Existe um mundo além deste. Vai encontrá-lo. Para você, Gêmeos, a nona casa sempre representou a liberdade. Não a liberdade de fugir da responsabilidade. Não a liberdade de abandonar aqueles que te amam. Mas a liberdade de se tornar a pessoa que você sempre deveria ter sido, sem se desculpar por superar os papéis que te foram impostos. E hoje, um eclipse solar está iluminando esta parte do seu céu. Eclipses não são dias comuns. São portais cósmicos, limiares onde as regras normais do tempo parecem se curvar. Quando a lua se interpõe entre o sol e a terra, a luz não desaparece. Ela se transforma. Torna-se um anel de fogo, um círculo de brilho que circunda uma escuridão temporária. Você está na sombra, mas está cercado de luz. Este eclipse está lhe convidando a se expandir, não através do esforço, não através da luta, mas através da libertação. Ele está lhe convidando a examinar as crenças que você herdou sobre quem você deveria ser. Essas crenças ainda são verdadeiras. Ou você simplesmente as repete porque é mais fácil do que enfrentar o terror de reescrever sua própria história. Reflita sobre as histórias que você carrega. Talvez lhe tenham dito que segurança é a maior virtude. Que seu valor é medido pela sua produtividade. Talvez você tenha absorvido a crença de que, para ser amado, você precisa ser necessário. Que lealdade significa proximidade. Que o filho que vai embora é o filho que abandonou. Essas não são verdades. São narrativas. E narrativas podem ser reescritas. O eclipse na sua nona casa não está aqui para destruir seus compromissos. Ele está aqui para iluminá-los. Ele reflete as histórias que se escondem por trás de suas decisões e pergunta, com gentil clareza: essa história ainda contribui para o seu processo de transformação? Você passou anos tentando se encaixar em vidas que nunca foram feitas sob medida para o seu espírito. Você foi um profissional dedicado, um parceiro carinhoso, um membro leal da família. E você fez tudo isso lindamente. Mas em algum momento, esses papéis começaram a parecer fantasias. Familiares, confortáveis, mas não mais suas. A nona casa não pede que você abandone o amor ou a responsabilidade. Ela pede que você expanda sua definição do que essas coisas podem representar. E se o sucesso não fosse uma sala de canto, mas uma vida com significado? E se o amor não fosse autoaniquilação, mas libertação mútua? E se a lealdade familiar não fosse proximidade, mas a coragem de se tornar plenamente você mesmo, para que as gerações futuras herdem não seus compromissos, mas sua liberdade? Essas são as perguntas que o eclipse traz. Não exigências. Não ordens. Apenas portas de entrada. Você não precisa atravessá-las hoje. Basta reconhecer que as portas existem. O eclipse é esse reconhecimento. É o anel de fogo ao redor da escuridão. É o cosmos dizendo: você tem permissão para querer mais. Você tem permissão para se tornar mais. E você tem permissão para se libertar de tudo o que não lhe pertence mais, sem culpa, sem desculpas, sem precisar que ninguém mais entenda. Essa é a energia que permeia o seu dia. Não é caos. Não é crise. Apenas um convite silencioso e persistente para a expansão. Por baixo do cansaço, por baixo da busca incessante, por baixo do cuidadoso equilíbrio entre três mundos, existe algo mais. Você não lhe deu um nome. Talvez nem mesmo se permita senti-la plenamente. Ela reside nos espaços silenciosos entre seus pensamentos, na pausa antes de você responder quando alguém pergunta como você está. Ela vem crescendo há meses, talvez anos. É luto. Não é a dor aguda e repentina da perda. Esta dor é mais suave. É a dor de alguém que, lenta e silenciosamente, foi se despedindo de versões de si mesmo que já não lhe servem mais. Você está de luto pela vida que imaginava ter. Talvez você se visse em um caminho diferente, mais livre, mais corajoso, mais alinhado com os sonhos que acalentava na juventude. Talvez você imaginasse um amor que fosse menos uma negociação e mais um reencontro com o lar.
Talvez você imaginasse relações familiares que honrassem quem você se tornou, e não quem você era aos 12 anos. Essas mágoas não se anunciam. Elas se acumulam. Cada pequena decepção, cada concessão silenciosa, cada vez que você disse que estava tudo bem quando não estava, elas se sobrepõem como sedimentos no fundo de um rio. Você não consegue vê-las da superfície. Mas elas estão lá, moldando a correnteza da sua vida. E hoje, o eclipse ilumina o leito do rio. Existe uma tristeza peculiar que acompanha o ato de superar as pessoas que te criaram. Não porque elas tenham feito algo errado. Muitas vezes, elas fizeram tudo certo. Elas te deram o melhor que tinham. Mas as ferramentas que elas usavam eram para a vida delas, não para a sua. O mapa delas era para o terreno delas. E agora você está na fronteira de um território que elas nunca alcançaram, e precisa decidir se volta atrás ou continua sozinho. Isto é luto. Existe outra dor por trás das suas dúvidas sobre a carreira. É a dor do talento, a tristeza de ter muitos dons e apenas uma vida. Cada caminho que você escolhe é também cada caminho que você abandona. Cada sim é 100 nãos. E você tem tentado evitar a dor do potencial não realizado ao nunca se comprometer totalmente com nenhuma direção. Mas evitar o sofrimento não é libertação. É apenas o adiamento da dor. E existe a dor subjacente à sua vida amorosa. O luto silencioso pela intimidade que exige o apagamento de si mesmo. A tristeza de perceber que alguns relacionamentos exigem que você seja menor do que é. Não por crueldade, mas por expectativa, por hábito, pela lenta erosão das suas fronteiras até que você não tenha mais certeza de onde você termina e a outra pessoa começa. Você amou generosamente. Você deu livremente. Mas em algum momento, o amor se tornou sinônimo de sacrifício. E agora o eclipse pede que você lamente essa equação. O luto não é depressão. O luto não é fraqueza. O luto é o reconhecimento da alma de que algo precioso foi perdido e que fingir o contrário apenas prolonga a dor. Você vem fingindo há muito tempo. Fingindo que não está cansado. Fingindo que, se continuar em movimento, eventualmente conseguirá escapar do vazio. Mas não se pode fugir da dor. Ela só pode ser enfrentada. E o eclipse oferece esse encontro. Não como um confronto. Simplesmente como um reconhecimento. Uma pausa sagrada. Um momento para se conectar com a emoção que você não nomeou e dizer: eu te vejo. E eu te sinto. Você tem permissão para estar aqui. O que você perdeu? Não materialmente. Não visivelmente. Mas nas profundezas do seu devir, quem você deixou de ser para se tornar quem todos os outros precisavam. A resposta pode não vir em palavras. Pode vir como um aperto no peito, um calor atrás dos olhos, uma lembrança repentina de uma porta que você fechou e nunca mais abriu. Pode vir como silêncio. Que chegue. Você não precisa nomear a dor perfeitamente. Você só precisa parar de fingir que ela não existe. E quando você para de fingir, algo extraordinário acontece. A dor não desaparece, mas se suaviza. Deixa de ser uma ferida e se torna uma lembrança. Deixa de ser uma âncora e se torna uma raiz. Ela te conecta ao solo do seu próprio devir. Você não está quebrado, Você está apenas passando por um período de luto. E a dor, quando honrada, transforma-se em graça. Existe uma parte de você que não quer escolher. Isso não é fraqueza. Isso não é negação. É o instinto ancestral e inteligente do coração para sobreviver. O coração sabe que a mudança é uma espécie de morte. Sabe que toda chegada exige uma partida. E por isso o coração resiste. Não porque tenha medo do que está por vir, mas porque ainda está fragilizado por tudo o que já perdeu. Você desenvolveu estratégias para lidar com essa resistência. Elas são elegantes, sofisticadas e totalmente convincentes. Existe a estratégia da procrastinação. Decidirei amanhã. No mês que vem. Quando tiver mais clareza. O horizonte da decisão recua indefinidamente diante de você. E como você nunca chega ao amanhã, nunca precisa encarar a dor do hoje. Existe a estratégia da fragmentação. Posso fazer as duas coisas. Posso ser as duas coisas. Você se divide em pedaços menores, acreditando que a multiplicação é o mesmo que a totalidade. Você dá a cada mundo apenas o suficiente de si para mantê-los satisfeitos, mas nunca o suficiente para se realizar completamente. Existe a estratégia da intelectualização.
Você pensa em todas as maneiras de tomar uma decisão, examinando-a de todos os ângulos. Sua mente se torna um labirinto, e você é o andarilho que não tem intenção de encontrar a saída. Enquanto você estiver pensando, não precisa sentir. E existe a estratégia do nobre sacrifício pessoal. Não posso escolher minha própria realização porque outros precisam de mim. Você transforma a indecisão em virtude. Você diz a si mesmo que permanecer estagnado é, na verdade, generosidade. Essas estratégias não são suas inimigas. Elas são suas protetoras. Surgiram no momento em que você precisava delas. Mantiveram você em segurança. Mantiveram você suspenso no espaço familiar entre as opções, onde nada se perde porque nada se ganha completamente. Mas também estão te mantendo pequeno. O eclipse enxerga através dessas estratégias. Não com julgamento. O eclipse não condena sua resistência. Ele a compreende completamente. Ele sabe que o coração resiste não por teimosia, mas por ternura. E, no entanto, o eclipse persiste. Porque o custo de permanecer suspenso já não é inferior ao custo de escolher. Considere a energia que você gasta mantendo essa resistência. A vigilância necessária para manter todas as opções em aberto. Você pensa que está preservando sua liberdade. Mas liberdade não é a ausência de compromisso. Liberdade é a presença de alinhamento. Pense no impacto que isso causa nas pessoas que te amam. Elas sentem sua presença constante. Recebem a versão de você que está sempre um pouco distante. Você acredita que está protegendo-as da dor da sua partida. Mas o que você realmente está oferecendo a elas é o luto lento e silencioso da sua chegada incompleta. Considere o preço que isso lhe custa. A exaustão de adiar perpetuamente a sua própria vida. O desespero silencioso de uma alma que espera por permissão para se tornar quem é. O eclipse não exige que você desmonte suas estratégias da noite para o dia. Ele exige apenas que você comece a afrouxar, milímetro por milímetro, o controle da sua própria proteção. Como seria abandonar a estratégia de adiar, mesmo que por um instante? Não decidir hoje. Apenas admitir que o amanhã chegará, estejamos prontos ou não. Como seria abandonar a estratégia de fragmentação, mesmo que por uma hora? Dedicar toda a sua presença a um mundo, uma pessoa, uma versão de si mesmo, sem monitorar os outros mundos que aguardam sua atenção? Como seria abandonar a estratégia da intelectualização, mesmo que por um instante? Parar de pensar na decisão e simplesmente sentir o que você quer. Não o que é prático. Não o que é responsável. Mas o que sua alma, em seu silêncio mais profundo, vem sussurrando há anos. Como seria abandonar a estratégia do sacrifício nobre, mesmo que por um instante? Admitir que você importa. Que a sua realização não é secundária à de ninguém. Que escolher a si mesmo não é abandono. É o primeiro amor sincero que você se oferece em muito tempo. A resistência do coração não é infinita. É simplesmente uma porta que esteve fechada por tanto tempo que você se esqueceu de que um dia esteve aberta. Você não precisa atravessar hoje. Basta reconhecer que a porta existe. Algo muda. Não chega com trovões. Chega como um amanhecer, não como um evento, mas como um lento acúmulo de luz. Você não percebe o momento exato em que o céu se transforma de preto em azul. Você apenas olha para cima e, de repente, a escuridão já não é completa. Este é o ponto de virada. Não acontece porque você finalmente encontrou a resposta perfeita. Acontece porque você finalmente esgotou a questão. Você a examinou de todos os ângulos, sob todas as perspectivas. E em algum ponto dessa repetição, algo de quietude ocorreu. Você parou de se perguntar: e se eu estiver errado? Não porque você tenha alcançado a certeza, mas porque finalmente compreendeu que a certeza não é pré-requisito para a escolha. A certeza é a recompensa que vem depois, conquistada através do comprometimento, através do processo lento e fiel de se manter firme em uma decisão que você já tomou. Você estava esperando por permissão, por um sinal, para que o universo o carregasse através do limiar sem que você precisasse mover os próprios pés. Mas não é assim que os limiares funcionam. O universo não te carrega. Ele ilumina a entrada. E então espera que você dê o passo por si mesmo. E agora, no silêncio que se segue a tantos questionamentos, você percebe algo. Você já sabe. Não intelectualmente. Não na parte da sua mente que faz listas e pondera consequências.
mas no seu corpo, no seu peito, no lugar abaixo do pensamento, abaixo da estratégia, abaixo do medo. Você já sabe para qual mundo está sendo chamado. Não é o mundo que exige que você seja menor. Não é o mundo que pede que você se desculpe por sua expansividade. Não é o mundo que confunde seu amor com sua disponibilidade. Você sabe qual caminho sussurra seu verdadeiro nome. Você sempre soube. O problema nunca foi a sua falta de clareza. O problema era que a clareza exigia um preço que você não estava disposto a pagar. Mas a prontidão não é um estado fixo. Não é algo que se espera. A prontidão é algo que se constrói, tijolo por tijolo, através de pequenos atos invisíveis de coragem que se acumulam sob a superfície da sua vida. Cada vez que você admitia estar cansado, você se preparava. Cada vez que você reconhecia uma dor que carregava sozinho, você se preparava. Cada vez que você reconhecia suas próprias estratégias de adiamento e fragmentação, e a suavizava um pouco, você se preparava. E agora, sem alarde, sem a certeza dramática que você um dia imaginou que acompanharia este momento, você está pronto. A fumaça se dissipa. Não porque o fogo tenha sido extinto, mas porque você parou de correr pelo prédio em chamas procurando saídas que não existem. Você parou de tentar salvar tudo de uma vez. Você aceitou que algumas coisas precisam ser deixadas para trás para que outras possam ser mantidas. Isso não é resignação. Isso não é derrota. É o pragmatismo sagrado de uma alma que finalmente compreendeu suas próprias limitações. Nessa compreensão, descobriu sua própria força. O ponto de virada não responde à pergunta: qual mundo eu escolherei? Ele responde à pergunta: em quem estou me transformando? Você está se tornando alguém que confia na própria intuição. Alguém que honra o próprio esgotamento como dado legítimo, não como fracasso. Alguém que entende que o amor não se mede pela quantidade de si mesmo que você sacrifica, mas pela plenitude com que você consegue se apresentar quando não está mais dividido em fragmentos. Você está se tornando alguém que pode ficar em um limiar, olhar para a porta aberta e dizer: não sei tudo o que me espera do outro lado. Não sei se serei bem-vinda. Não sei se as pessoas que amo entenderão. Mas sei que esta porta é minha para atravessar. E cansei de esperar por permissão para me tornar a pessoa que já sou. Existe um mito que você vem carregando sobre equilíbrio. É o mito do equilíbrio perfeito, a crença de que uma vida bem vivida é aquela em que todas as prioridades têm o mesmo peso. Você vem perseguindo esse mito há anos. Reorganizou sua agenda, seus limites, sua própria noção de identidade em busca de um ideal que não existe. O equilíbrio não é uma balança com pesos idênticos em ambos os lados. O equilíbrio é uma dançarina, que desloca o peso constantemente, nunca parada, nunca perfeitamente centrada, mas nunca caindo. O equilíbrio é a disposição para estar em movimento. E hoje, o eclipse te convida a uma nova relação com o equilíbrio. Não o equilíbrio como perfeição absoluta. O equilíbrio como entrega sagrada. Rendição é uma palavra mal compreendida. Evoca imagens de derrota, de desistência. Mas a rendição sagrada não é resignação. É a libertação inteligente daquilo que você nunca deveria ter carregado. É o momento em que a equilibrista para de tentar controlar cada micromovimento muscular e respiratório e, em vez disso, confia nas décadas de treinamento que prepararam seu corpo para responder. É o momento em que o marinheiro para de lutar contra o vento e ajusta as velas para trabalharem com sua força. É o momento em que o jardineiro para de puxar a muda para fazê-la crescer mais rápido e, em vez disso, confia na inteligência silenciosa e misteriosa da própria vida. Você tem lutado contra o vento. Você tem puxado a muda. Você tem estado em pé na corda bamba, com cada músculo tenso, aterrorizado com a possibilidade de que o menor relaxamento do esforço o faça despencar. E você está exausto não porque é fraco, mas porque tem encarado a rendição como fracasso em vez de sabedoria. Como seria render-se, não aos seus compromissos, não aos seus amores, mas ao seu controle? Como seria se libertar da crença de que tudo depende do seu esforço constante e vigilante? O que mudaria se você parasse de tentar ser tudo para todos? Em vez disso, confiasse que as pessoas que realmente te amam não precisam que você esteja fragmentado. Que elas prefeririam sua presença plena e radiante em um mundo do que sua presença ansiosa e parcial em 3. Este é o alinhamento que o eclipse oferece a você hoje. Não o alinhamento como simetria perfeita.
Alinamento como honestidade. Seja honesto sobre o que você pode oferecer. Seja honesto sobre o que você não pode. Seja honesto sobre o fato de que você tem limites, não porque você seja inadequado, mas porque você é humano. E a humanidade não é uma falha a ser superada. É o recipiente sagrado dentro do qual toda a sua existência se desenrola. Você tem se comparado a um padrão impossível, o padrão da capacidade infinita. Você exigiu que sua única, finita e bela vida humana acomodasse as demandas infinitas de 3 mundos distintos. Ninguém consegue fazer isso. O mito do equilíbrio perfeito não é um desafio a ser vencido. É uma armadilha a ser reconhecida e da qual é preciso se libertar. Então, liberte-o. Não com ressentimento. Não com a tristeza de não ter conseguido o impossível. Mas com o alívio silencioso de alguém que carregava um peso que nunca deveria ter carregado e que, finalmente, misericordiosamente, recebeu permissão para se livrar dele. A entrega sagrada não é o fim da sua luta. É o início do seu alinhamento. Quando você para de tentar estar em todos os lugares, finalmente consegue chegar aonde quer chegar. Quando você para de tentar ser todo mundo, finalmente consegue se tornar quem você é. O eclipse não pede que você abandone sua carreira, seu amor ou sua família. Ele pede que você abandone a fantasia de que pode viver 3 vidas plenas simultaneamente. Escolha uma para habitar plenamente. Escolha uma para regar como um jardim. Escolha uma para construir como uma casa. Os outros não desaparecerão. Eles simplesmente passarão de obrigações para relacionamentos, de mundos que você é responsável por sustentar para mundos que você é livre para visitar, honrar e amar sem o peso da posse. Isso não é perda. Isso é transformação. Essa é a arte da entrega sagrada. E você está pronto para praticar. Não perfeitamente. Não tudo de uma vez. Mas com cada pequena liberação, cada suave colocação no chão de um peso que você nunca deveria ter carregado. Abra as mãos agora. Só um pouquinho. O suficiente para deixar algo ir. E veja o que surge para preencher o espaço. Você está parado na beira. Não se trata da iminência de um fim, embora possa parecer. Você está à beira de uma transformação, no precipício entre quem você foi e quem você finalmente está pronto para ser. O eclipse está passando. A lua continua sua jornada, permitindo que o sol retorne à sua plenitude. O anel de fogo se dissipa, as sombras recuam, o céu volta ao seu azul habitual. Mas algo mudou na estrutura da sua vida. Algo foi reorganizado no nível da alma. Você não é a mesma pessoa que acordou durante este eclipse. Você é alguém que se sentou com seu cansaço e o chamou de sagrado. Você é alguém que deu nome à sua dor e a chamou de graça. Você é alguém que reconheceu sua resistência e a chamou de ternura. Você é alguém que chegou a um ponto de virada e o chamou de prontidão. E agora você é alguém que se encontra no limiar, não com certeza, mas com confiança. Antes de atravessar, receba esta bênção. Bem-aventurados sois vós, que estais na encruzilhada do vosso devir. Carregastes 3 mundos nas palmas das mãos e fingistes que elas jamais tremeram. Dedistes generosamente, amastes fielmente, estivestes presentes quando já não tínhamos mais nada a dar. Fizeste isso não porque fosse fácil, mas porque acreditastes que o amor exigia o vosso apagamento de nós mesmos. E agora sabeis que não é bem assim. Bem-aventuradas as vossas mãos cansadas. Elas já carregaram o suficiente. Estão aprendendo a soltar. Bem-aventurado o teu coração enlutado. Ele já perdeu o suficiente. Está aprendendo a receber. Bendita é a tua mente inquisitiva. Ela já buscou o suficiente. Agora está aprendendo a descansar. Você não sabe o que te espera do outro lado dessa decisão. Você não sabe se a carreira que escolher te levará ao sucesso ou à decepção. Você não sabe se o amor que escolher te fortalecerá ou revelará suas limitações. Você não sabe se a família que você escolher priorizar honrará sua transformação ou lamentará a versão de você que pensavam conhecer. Você não sabe. Essa é a natureza dos limiares. Eles não revelam toda a paisagem à frente. Eles apenas oferecem passagem. E você decidiu seguir em frente. Não porque você seja destemido. Não porque você tenha certeza. Mas porque o custo de ficar finalmente ultrapassou o custo de partir. Porque a exaustão de pairar finalmente superou o terror de pousar.
Porque a dor de nunca se tornar você mesmo finalmente se tornou mais dolorosa do que a dor de se libertar de quem você nunca deveria ter sido. Bem-aventurados os teus pés, incertos e trêmulos. Eles te carregaram por todos os limiares que já cruzaste. Sabem encontrar terreno firme, mesmo quando não o vês. Confia neles. Bem-aventurados os vossos olhos, nublados de dúvidas. Eles não precisam enxergar todo o caminho. Precisam apenas de luz suficiente para o próximo passo. E a luz está aqui. Sempre esteve aqui. Bendita é a tua voz, que ainda aprende a expressar a tua verdade. Não precisa ser alta. Não precisa ser perfeita. Só precisa ser tua. E é. O eclipse passou, mas seu trabalho continua. Você não acordará amanhã com todas as suas perguntas respondidas. Essas perguntas continuarão a se desdobrar em seu próprio tempo, no ritmo lento e orgânico de uma vida que se torna ela mesma. Mas algo fundamental mudou. Você não está mais esperando por permissão. Você não acredita mais que seu cansaço seja fracasso, sua tristeza seja fraqueza, sua resistência seja covardia, sua incerteza seja inadequação. Você não está mais encarando sua vida como um problema a ser resolvido. Você está encarando sua vida como um mistério a ser vivido. E viver um mistério não exige que você tenha todas as respostas. Exige que você permaneça presente às perguntas, que se mantenha aberto ao desdobramento, que confie que o caminho se revelará sob seus pés enquanto você o percorre. Você está caminhando agora. Não em direção a um destino. Não em direção a uma resolução final e perfeita. Você está caminhando em direção ao seu próprio devir. Você é o peregrino e o caminho. Você é o buscador e o buscado. Você é aquele que esperava pela permissão para se tornar você mesmo. E você é aquele que finalmente, silenciosamente, misericordiosamente, a concede. Bendito seja este limiar. Bendita seja a sua hesitação. Bendita seja a sua coragem. Benditos sejam o seu cansaço e a sua tristeza, a sua resistência e a sua prontidão, a sua incerteza e a sua confiança. Benditos sejam os mundos que você está libertando, e benditos sejam os mundos que você está escolhendo. Bendito seja o amor que permanece, transformado e livre. Bendita seja a vida que você finalmente, plenamente, com temor e fé, está começando a viver. E bendito sejas tu, Gêmeos, por estares à beira do teu devir, finalmente pronto para chegar. A decisão que você enfrenta não é abstrata. Ela reside nas escolhas específicas e diárias que você faz sobre onde concentrar sua atenção, sua energia e seu amor. E hoje, neste limiar, você tem a oportunidade de declarar qual versão de si mesmo, você escolhe se tornar. Não com uma grande proclamação irreversível. Não com uma promessa que você não está pronto para cumprir, mas com o reconhecimento simples e honesto daquilo que você está pronto para deixar ir e daquilo que você finalmente está pronto para receber. Aqui está o seu convite. Deixe um comentário dizendo: estou escolhendo isto em vez daquilo. Por exemplo, estou priorizando minha própria paz em vez da necessidade de agradar a todos. Estou optando por um caminho alinhado em vez de 3 fragmentados. Estou escolhendo o amor verdadeiro em vez da autoanulação confortável. Estou escolhendo a liberdade de me transformar em vez da segurança de permanecer estagnado. Seu comentário é um contrato consigo mesmo. Não para aprovação pública. Não para validação. Mas como um marco sagrado, uma testemunha do seu próprio momento decisivo. A versão de você que acordará amanhã, e depois de amanhã, e no ano seguinte, precisa saber que hoje, você escolheu. Faça isso agora. O anel de fogo desaparece. A lua continua sua jornada. O céu retorna ao seu azul habitual. Mas algo mudou na arquitetura da sua vida. Você deu nome à sua dor. Você honrou sua resistência. Você reconheceu sua prontidão. Você abençoou seu limiar. E agora, você atravessa. Não porque você tenha certeza. Não porque você não tenha medo. Não porque você saiba exatamente o que te espera do outro lado. Você atravessa porque a porta está aberta. Você atravessa porque o eclipse lhe mostrou a luz. Você atravessa porque está pronto, não perfeitamente, não completamente, mas verdadeiramente, para se tornar a pessoa que você sempre quis ser. O caminho está sob seus pés. O limiar está diante de você. E a sua vida, a sua única, bela, finita e preciosa vida,
está à sua espera do outro lado. Atravesse o local.